Nesta semana, o Comitê Central do Partido Comunista Chinês vai iniciar os movimentos. Aliás, já nesta quinta-feira, deu a partida para aquilo que todo mundo sabe já foi decidido há tempos pela cúpula do partido e do Estado da ditadura chinesa. O Politburo, né? Já havia decidido isso. Aliás, falamos isso aqui diversas vezes, que o Xi Jinping tem a ideia de permanecer no poder para o resto de seus dias. Seria um cargo e uma função vitalícios enquanto ele estiver vivo, em condições, lá ele quer permanecer. E o Comitê Central já deu início a esse processo para a formalização do que já está decidido. E aí no ano que vem, no Congresso do Partido, eles devem garantir mais 5 anos de mandato para o Xi Jinping. Foi, aliás, o próprio Xi Jinping que hoje preside a China, é secretário-geral do Partido Comunista e comandante das Forças Armadas Chinesas, ou seja, ele tem os 3 principais cargos do país. Ele é o presidente, é o chefe de Estado, é o chefe de governo, há primeiro-ministro e tal, mas não é um chefe de Estado à margem das decisões, muito pelo contrário. É quem governa. Ele é o secretário-geral do partido, que é o principal cargo. Aliás, isso é uma tradição stalinista, né? Porque quando houve a Revolução, em 1917, a Revolução Russa, enquanto Lenin e Trotsky cuidavam da parte teórica, dos grandes debates teóricos a respeito da construção do socialismo na Rússia, e depois veio a União Soviética, né, com a incorporação àquela ordem jurídica de outros países, de outros povos, né, Ucrânia, Letônia, Lituânia, Estônia, Geórgia. E o fato é que, enquanto eles cuidavam dos grandes movimentos, das grandes discussões, dos grandes debates, Stalin resolveu construir o seu poder dentro do partido, ficou com a secretaria-geral, parecia algo menor, não é? Enquanto Trotsky acompanhava Lenin nos grandes debates teóricos e na discussão das principais questões, e, claro, comandava o Exército Vermelho na Guerra Civil, que só se encerrou em 1921, contra o chamado Exército Branco, né? Exército Vermelho contra o Exército Branco, que tinha ali dissidentes do Exército Russo e, claro, potências europeias. E o Trotsky comandava o Exército Vermelho. O Lenin era o líder incontestável. E Stalin, enquanto isso, ia construindo o seu poder dentro do partido como secretário-geral. Inclusive determinando quem podia ser filiado, quem não podia, quem deveria ser expulso, quem seria olheiro, espião do partido nos sindicatos, nas fábricas tomadas pelo Estado. Então o Stalin foi fazendo uma rede de poder que inicialmente não foi nem sequer percebida por Trotsky, às voltas com a questão militar e a guerra civil, e Lenin, às voltas com a tentativa de consolidar o poder dos bolcheviques. Inclusive ele faz uma concessão fundamental, que é a NEP, Nova Política Econômica, em 21. Porque a Rússia já vinha das grandes crises da Primeira Guerra, não é? Com mortes, fome, militarização do trabalho, que foi intensificada pelo Trotsky, etc. E aí vem a nova política econômica em 21, com concessões, para que as pessoas pudessem ter negócios privados, produção privada, porque senão a fome seria invencível. O novo poder, o novo governo se mostrava incapaz de enfrentar aquela fome que se alastrava pelo vasto território russo.
Outras repúblicas já eram incorporadas, então havia fonte de alimento, mas havia fonte de problemas e de descontentamentos. E o Stalin construindo o seu poder no partido. Quando Lenin morreu, em 24, inicia-se a disputa Trotsky-Stalin. E aí é que o Trotsky percebe, compreende que Stalin tinha o partido nas mãos, como secretário-geral. Em 26, a parada está definida, o Stalin claramente havia vencido esse embate interno, pelo poder que tinha no partido. O Trotsky é obrigado, inclusive, a fugir, porque ele passa a ser perseguido, é preso, e ele sabe que seria morto. Inclusive, Stalin usa de maneira canalha antissemitismo contra Trotsky. Trotsky era de origem judaica, não era judeu. Mas o fato é que depois Stalin constrói o stalinismo. Ele mata quase toda a velha guarda bolchevique, inclusive os militares. Ele tem até problemas quando é invadido pela Alemanha e Hitler rompe o acordo Molotov-Ribbentrop. E ele percebe que os grandes generais da Primeira Guerra tinham sido mortos por ele mesmo, naqueles expurgos dos anos 30, que afetou a liderança política e a liderança militar dos bolcheviques. E aí ele tem de reconstruir o comando do exército russo. E consegue inclusive vencer com a grande ajuda do infalível general Inverno, né, que havia derrotado em parte Napoleão e que foi decisivo para a impossibilidade de avanço das forças militares do Hitler. Mas ele sai ainda muito mais forte, né, da Segunda Guerra Mundial, pela vitória militar, e constrói-se o mito do secretário-geral. Porque Stalin era o secretário-geral. Ele não era o presidente do partido. E com isso alastrou-se pelos partidos comunistas do mundo inteiro essa hierarquia aparentemente imprópria de o secretário-geral ter muito mais poder do que o presidente do partido. Isso foi copiado nos partidos comunistas do mundo todo, inclusive na China. Por isso, Xi Jinping não é, dando um salto aí no tempo, não é o presidente, ele é o secretário-geral do partido. E é o principal comandante das Forças Armadas, porque esse é o pilar essencial de qualquer ditadura. Sem o apoio das Forças Armadas, uma ditadura não se sustenta. E, claro, é o chefe de Estado. Mas não é porque o Xi Jinping quer ficar no poder que o partido automaticamente curvou-se e disse: o camarada Xi Jinping quer continuar no poder. E se ele quer, assim será. Não, não é isso. Interessa para quem forma hoje o Politburo e grande parte do Comitê Central, e interessa ao Comando Supremo do Estado, do Partido e das Forças Armadas que Xi Jinping permaneça. Porque havia uma decisão tomada na época da administração do Hu Jintao de que o presidente chinês teria 2 mandatos de 5 anos. Uma espécie de acordo. Olha, ninguém vai ficar mais do que 10 anos, porque senão começa a virar uma personificação do poder, isso é perigoso, vem o culto à personalidade, o sujeito começa a limpar o partido e o Estado e as Forças Armadas de qualquer dissidência e passa a ter um poder pessoal muito grande. Essa foi a ideia que vigorou com essa deliberação do Hu Jintao. Xi Jinping, há alguns anos, derrubou isso, rasgou isso, jogou na lata de lixo e abriu caminho para o poder vitalício, para que ele fique no poder enquanto ele estiver vivo. Claro, não depende só dele. Mas por que ele tem esse apoio? Porque o Partido Comunista Chinês, como qualquer organização humana, tem dissidências, tem grupos, tem divergências. E às vezes elas se tornam lutas intestinas mortais.
E é claro que num partido gigantesco como aquele, sempre houve dissidências, sempre houve esses grupos que se enfrentam internamente. Antes mesmo de a Revolução acontecer, foi em outubro de 49, o Mao Tse Tung já tinha feito uma espécie de expurgo dentro do partido, isso em 45, quando, aliás, o que é típico de uma figura autoritária e que ama o poder totalitário, ele reescreve a história do partido, isso em 45. Mas o próprio Mao enfrentou dissidências importantes, mas não porque quisessem derrubá-lo, mas ele não admitia que lideranças tivessem ideias diferentes das suas ou tivessem popularidade. Isso incomodava Mao Tse Tung. Então, se alguém que foi também figura de primeira hora do movimento revolucionário gozava de popularidade, de apoio popular, ou de apoio nas Forças Armadas, ou de apoio no partido, isso incomodava Mao Tse Tung, que não admitia concorrência até naquilo que era apenas questão de vaidade. E principalmente não admitia que houvesse divergências em relação às suas ideias. E no final dos anos 50, depois de experiências desastrosas, né? Porque inicialmente a China, um país pobre, agrícola, quando ocorre a Revolução, e muitos saem do país ou vão para Formosa, né, Taiwan, e fazem ali um outro país, o que a China não admite, ela chama de Ilha Rebelde, Taiwan. Mas a turma do Chiang Kai-shek derrubada, os nacionalistas de Chiang Kai-shek, foram para Formosa, para Taiwan, e aquele país com gente despreparada e sem dinheiro, já mergulhada numa guerra, porque com a Guerra da Coreia, a China se envolve, passa a enfrentar a parte sul da Coreia, apoiar a parte norte, que também tinha apoio da União Soviética. Aliás, a Coreia do Norte é uma concepção de Stalin. Pessoal, ele a inventou quando disse lá pro Kim Il-sung, o avô do Kim Jong-un, pai do Kim Jong-il, Stalin disse para ele, não, você não tem de derrotadas as forças japonesas, né, depois da derrota do Japão para os Estados Unidos, você não tem de simplesmente baixar as armas. Você tem de inventar o seu território, que na verdade era o território de Stalin, porque ele queria uma força de contenção contra as tropas americanas que estavam no sul da Península Coreana. E empurrou a China para essa aventura também. Aliás, virou um problema militar para os Estados Unidos e chegou o momento que Stalin intervém para que Mao pare suas tropas naquele enfrentamento com as tropas americanas. Foi um acordo da União Soviética com os Estados Unidos em 53, quando há o armistício que dura até hoje. Não há o fim da guerra na Coreia. Mas a China tinha problemas econômicos gigantescos agravados por essa ação militar na Guerra da Coreia. A fome começa a apertar e então ele copia o modelo de industrialização da União Soviética com o apoio da União Soviética. E Stalin sabe que tem o controle daqueles novos revolucionários. Stalin morre em 53 e em 56 o próprio Partido Comunista da União Soviética, em seu 20º Congresso, denuncia os crimes de Stalin. Ou seja, a União Soviética não rompia com o stalinismo, mas, naquele momento, rompia com a figura histórica de Joseph Stalin. E Mao Tse-tung não gosta disso, se distancia da União Soviética, porque ele gosta da figura de Stalin, inclusive como parâmetro
de culto à personalidade, de líder incontestável. Isso era música aos ouvidos de Mao Tse-tung, a liderança incontestável. E Stalin era a sua referência, aquele que nos anos 40 e até a sua morte em 53 era chamado obrigatoriamente, não só dentro da União Soviética, mas nos partidos sujeitos ao Comintern, era chamado de Guia Genial dos Povos. E Mao Tse-tung anelava ter um título parecido, Guia Genial dos Povos. Anelava ter na China o culto à personalidade de que Stalin desfrutou à força, mas também por sua vitória militar na União Soviética. E Mao começa a perseguir os dissidentes, perseguir outras lideranças, e esse movimento ensandecido desemboca na chamada Revolução Cultural, desemboca no famigerado, aliás, com péssimo texto, do Livrinho Vermelho. Há uma massificação das ideias maoístas, uma fanatização da juventude, a ida aos campos para tirar a cultura burguesa dos operários e dos estudantes, fanatiza-os, faz deles, inclusive da chamada Guarda Vermelha, uma espécie de força paramilitar que passou a incomodar até o exército do povo chinês, o exército popular do povo, o exército regular, porque eram bem armados, fanáticos e recebiam de Mao toda a atenção. E é quando, entre milhares e milhares, são presos dois sujeitos. Um, o Xi, o outro, o Deng. O Deng torna-se depois figura emblemática, Deng Xiaoping. Quando o Mao morre, ainda há uma tentativa dos maoístas fanáticos de manterem o poder, é a chamada Camarilha dos Quatro, derrubada, presa, e aí emerge Hua Guofeng, que por sua vez reabilita Deng Xiaoping, que tinha sido levado para campos de reeducação, para que abandonasse suas ideias burguesas, liberais. E o senhor Xi é simplesmente o pai de Xi Jinping. Pois bem, quando é reabilitado, Deng Xiaoping faz uma outra revolução na China. Em 79, ele começa a estabelecer, os chineses gostam muito de nomes quase poéticos, né? Assim como teve lá nos anos 50, o grande salto para frente, ou a Revolução das 100 Flores, que era uma tentativa de deixar que os intelectuais, os estudantes, os professores manifestassem seus descontentamentos, e depois foram presos, né? Depois Mao encarcera aqueles que receberam do Estado incentivo para que manifestassem suas discordâncias com o regime, para que manifestassem suas críticas. Foram presos no movimento das 100 Flores. E o grande salto para frente foi um desastre que levou dezenas de milhões de chineses à fome, à miséria. E a China seguia sendo um país pobre, já emergindo do obscurantismo da Revolução Cultural, quando Deng Xiaoping fala então dos 4 elementos. E a China passa a se revolucionar em 4 campos: ciência e tecnologia, agricultura, indústria, educação. E aí a vez dele reescrever a história do partido em 81, já com poder consolidado. E aí aquela frase que vai acompanhando a Revolução Econômica Chinesa, que é a história de não importa a cor do gato, o importante é que ele caça o rato. Uma frase do Deng Xiaoping que vira um símbolo, inclusive
repetida tal frase no Ocidente, mas as pessoas não entendiam que a China estava se modernizando e se revolucionando economicamente, mas que o partido não abria mão do monopólio do poder, não abria mão da ditadura. Mas mesmo assim, com divergências internas que seguiam, e Deng teve problemas com divergências, os saudosos de Mao Tse-tung, por exemplo, não aceitavam as modernizações, as 4 grandes modernizações de Deng Xiaoping. Não aceitavam. E, consolidado o poder, você passa a ter a sociedade chinesa tendo acesso a alguns bens de consumo, começando a perceber que havia uma revolução econômica, ela passa a reivindicar liberdade. Até porque a grande referência com quem a China já estava aos tapas há muito tempo, a União Soviética, eles foram, inclusive, a confrontos fronteiriços, escaramuças em 69, tiroteio, o que fez com que Nixon, podemos nos aproximar da China. E aí ele traz a China para a esfera de influência dos Estados Unidos e a China ganha cadeira no Conselho de Segurança da ONU. Os Estados Unidos, de certa forma, traem compromissos com Taiwan porque queriam a aliança da gigantesca China. Mas isso lá no governo Nixon e depois no governo Jimmy Carter, que fecha o pacote com o reconhecimento pleno da China. Mas sempre olhando para a Guerra Fria, ou seja, ter a China é ter um gigante auto-intitulado socialista e que hoje é oponente da União Soviética. Mas a União Soviética sempre foi o parâmetro dos comunistas chineses, da liderança partidária, dos burocratas chineses, dos militares chineses. E quando vem com Gorbachev, porque depois da morte do Brezhnev em 82, 18 anos no poder, há uma mudança silenciosa. Eles colocam 2 líderes que sabiam morreriam logo, né? Porque era hora de preparar a transição que desemboca em Gorbachev, que faz a abertura política e a abertura econômica, a glasnost e a perestroika. Só que a abertura não pôde ser detida, controlada pelo partido. E aí vem aquele vendaval, que na verdade tem muito mais a ver com a ideia grega da teleologia, né? Ou seja, a história tem um rumo, ela vai em certa direção e isso é inexorável. E a União Soviética, inexoravelmente, entrou em colapso. Os chineses se assustaram com aquilo e disseram, não podemos fazer abertura política para fazer abertura econômica. Tem de ser abertura econômica com controle político ainda maior. Em 89, chineses que queriam democracia, queriam que os novos tempos, que ainda eram apenas promessas de prosperidade, se transformassem em liberdade política. E foram às ruas. E foram à Praça da Paz Celestial, a Tiananmen. E aí Deng Xiaoping mostra que sim, na economia não interessava para ele a cor do gato, desde que o rato fosse caçado. Mas na política, o partido não abriria mão do controle e da ditadura. Há aquela repressão brutal, que aliás é assunto proibido nas redes sociais chinesas. Se alguém coloca menção à data ou ao massacre, não vai encontrar conteúdo. E se essa busca for em território chinês, aquele que procura será caçado. Será caçado pelo Estado, que tem hoje, aliás, uma rede de vigilância extraordinária. Com auxílio, inclusive, dos gigantes do Vale do Silício, que são amorais, o que é diferente de imoral. São amorais.
Para eles não importa a moralidade ou a ética de seus movimentos. Importa apenas o resultado econômico. E a China sabe usar isso muito bem. Vieram governos ali de Hu Jintao, do Jiang, inclusive com simpatia, não é, com costumes ocidentalizados. E parecia que a China, devagarzinho, ia abrindo, ia se tornando mais liberal. Parecia, mas bastava entrar um pouco no assunto, mergulhar no assunto, interessar-se pelo assunto, para entender que não. Pelo contrário, a China, paralelamente à abertura econômica, começou lá em Xangai, outra ótima ideia do Deng Xiaoping, escolheu o lugar certo para atrair capital e foi se espalhando, que aquela abertura econômica, ela não seria acompanhada por abertura política. Muito pelo contrário. Ela seria a fonte de financiamento do Estado totalitário. Já não era apenas a ditadura autoritária convencional, mas a construção de um Estado totalitário. E depois dessas figuras, um tanto quanto ocidentalizadas, e simpáticas e sorridentes, era hora de fazer uma espécie de síntese de Mao e Deng Xiaoping. A cultura totalitária maoísta e a revolução econômica de Deng Xiaoping. E quem o partido escolhe para ser a figura síntese dessa aparente dialética de Mao e Deng Xiaoping é Xi Jinping. Então, não é que Xi Jinping chegou e falou assim, peraí, agora vamos eliminar os dissidentes. E isso foi feito. Então, o comandante do partido numa região importante, econômica e politicamente importante, mas que representava uma espécie de concorrência para Xi Jinping, aquele líder era acusado de corrupção. E um abraço. O poder judiciário é apenas um braço do Estado totalitário na China. Então, se a ordem é condenem por corrupção, ele será condenado por corrupção. E vários foram. Inclusive condenados à morte. Dissidentes perseguidos, presos, levados para campos de trabalho forçado, ou executados, ou morreram, muitos deles, na prisão, sob tortura, sob privações. Mas não é porque Xi Jinping alegremente falou, agora eu mando, mas porque essa cúpula militar e partidária assim decidiu. Ele será a síntese da ideia, do conceito totalitário maoísta com a revolução econômica de Deng Xiaoping. Então, se ele tiver saúde para isso, vai governar até o fim de seus dias, ou se de repente há um choque entre Xi Jinping e essa cúpula, aí ele cai. Mas nesse momento, ele ganha tal status que, inclusive, a Constituição chinesa, que tem referências diretas a Mao Tse-tung e ao pensamento de Mao Tse-tung, eles chamam de contribuição do camarada Mao, e que tem referências a Deng Xiaoping, contribuições do camarada Deng, passa a ter uma terceira figura que, assim eles decidiram, será historicamente ombreada com esses dois, Xi Jinping. E de novo, como fez Mao antes da Revolução, em 45, e como fez Deng Xiaoping em 81, quando já tinha o poder consolidado, eles vão reescrever a história do partido e vão reescrever a história da China do século XX em diante.
É aquilo que está lá no 1984. Mas o 1984 do Orwell virou conto infantil perto do controle totalitário que o Estado chinês tem hoje sobre as pessoas. Sobre o que elas dizem, sobre o que elas falam, sobre o que elas fazem, onde elas vão, com quem elas se reúnem, como elas investem, o que elas produzem. Então, a revolução econômica aconteceu, aquele país pobre é hoje o segundo produto interno bruto do mundo, e crescendo, mas, paralelamente, cresce o controle do Estado sobre as pessoas. Inclusive, o que já é realidade também na abandonada ilha de Hong Kong. Ronald. Bandeirantes acontece e te convido para conhecer o nosso site, o radiobandeirantes.com.br, e todos os produtos lá disponibilizados para você. Você pode ouvir e depois você pode ter o caminho para poder baixar, ter no seu celular, onde você quiser, os nossos conteúdos. Tem a primeira linha, que é a nossa live. A live que estiver rolando no ar aqui no dial da Rádio Bandeirantes estará lá, né, com imagens. Tem também os principais momentos do dia. A nossa equipe do digital faz esse trabalho e disponibiliza para você. E os programas e podcasts da Rádio Bandeirantes. Este aqui acabou de ser feito, este editorial aqui acabou de ser feito pelo Cláudio Zaidan, vira podcast na sequência. É o Entendendo a Notícia. Procure por lá. Rede Bandeirantes de Rádio.